Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Muito bem, irmãos, depois desses louvores, depois das orações, Cíntia orou, nós vamos meditar na palavra de Deus. Todos são muito bem-vindos, uma boa noite, Deus abençoe a todos, com certeza Deus tem bênçãos para todos nós, participando mais uma vez, do nosso culto de meio de semana, do nosso culto de oração. Também os irmãos que nos acompanham pela internet, que Deus os visite, que Deus os abençoe grandemente participando. Muito bem, no nosso estudo no livro de Atos, hoje nós chegamos no capítulo 19, na cidade de Éfeso. Na quarta-feira passada, Paulo tinha chegado com os seus ajudantes na cidade de Corinto. E nós falamos então da visão missionária do apóstolo Paulo, porque Corinto era uma cidade portuária, todo o comércio daquela época passava por ali, então era uma cidade estratégica para formar uma igreja ali e o evangelho a partir de Corinto se espalhar. No capítulo 19, hoje, nós vamos ver Paulo chegando em uma outra cidade estratégica, que era a cidade de Éfeso. E então interessante a gente ver como Deus orientava e também ao mesmo tempo a capacidade, a visão do apóstolo Paulo na pregação do evangelho, na expansão do evangelho, como nós temos dito aqui toda quarta-feira, de formas que o evangelho chegasse até nós. Muito bem, então vamos lá. Atos capítulo 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, lembra os irmãos que nós falamos de Apolo, quarta-feira passada, conhecia o Velho Testamento, pregava muito bem, depois foi ajudado por Áquila e Priscila, e foi um grande ajudador na igreja primitiva. Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer sabemos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Aqui a gente pode dar uma parada para refletirmos um pouquinho sobre esses primeiros versículos aqui, de 1 a 5 de Atos 19. Paulo encontra ali 12 homens e acaba acontecendo o que havia acontecido em Atos capítulo 2. Paulo faz uma pergunta para eles: que batismo vocês receberam? Verso 3. Recebemos o batismo de João. Eles não conheciam na totalidade Jesus e nem o Espírito Santo. Quem era o Espírito Santo? Paulo explica, ora por eles, e eles então agora ficam cheios do Espírito Santo. O texto está dizendo isso. Veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar, exatamente como aconteceu lá em Atos 2, no início da igreja. E esse texto aqui tem já, ao longo de muito tempo, pode botar aí os 2000 anos da igreja, suscitado uma discussão, que é a seguinte: a pessoa se batiza, questão da segunda bênção. A pessoa se batiza, isso é um momento da sua vida cristã. Aceita Jesus e se batiza nas águas.
Primeiro momento. Um segundo momento, a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Então são duas situações, dois momentos distintos na vida da pessoa. Batismo, né? E nas águas, como mostra de conversão a Jesus Cristo. E em seguida, depois de um tempo, o batismo com o Espírito Santo, e a pessoa então fica cheia do Espírito Santo. E essa discussão vem há anos, há muito tempo. Então tem igrejas evangélicas que pregam assim, que são dois momentos na vida do crente. Ele crê e é batizado nas águas. Pronto. Num segundo momento, num culto, numa conferência, num momento especial, ele então recebe o Espírito Santo. Muitas igrejas evangélicas anunciam isso, falam isso, apresentam dessa forma, baseados bastante nesse texto aqui, né? Nós, de um modo geral, os batistas, cremos que a pessoa crê em Jesus e no momento que ela recebe Jesus, ela recebe o Espírito Santo. Porque Deus, Jesus e o Espírito Santo são um. Então, recebeu Jesus, recebe o Espírito Santo, né? E aí vai se batizar, dar o seu testemunho. Não existe na nossa visão, no nosso ensino batista, um segundo momento em que a pessoa vai ser ainda batizada com o Espírito Santo, vai receber o Espírito Santo, né? Então, mas aqui fica uma porta aberta, um texto que tem sido motivo de discussão, de muita discussão ao longo dos anos entre teólogos, e estão aí as duas correntes, podemos assim dizer, relacionadas com a segunda bênção. Primeira bênção, o batismo nas águas. A segunda bênção, o batismo com o Espírito Santo. E outros entendendo que não. Você aceitou Jesus, tem o Espírito Santo e é batizado. Mas aí fica a porta aberta e continua a discussão. Eu acredito que Jesus vai voltar e nós não vamos ter uma resposta para essa questão. Cada um pode adotar aí o que achar melhor. Tem igrejas aí grandes, fortes, evangélicas, pregadoras da palavra, que dizem que são duas ocasiões. Uma é que você aceita Jesus e numa outra ocasião você é cheio do Espírito Santo. E outros dizem que não, que tudo isso acontece num momento só. E então, isso aqui é para discussão, né? Para teologia. O que me ajuda bastante quando eu encontro esses textos difíceis da Bíblia é que esses textos difíceis pode ser dada a interpretação que for para eles, eles não vão ajudar em nada em eu ir para o céu, ou em a pessoa não ir para o céu. Entenderam a ideia? Isso aqui não implica em ser salvo ou não ser salvo. Tanto nos dois casos, é preciso aceitar Jesus como Salvador. Então, crer em Jesus e então estar com Jesus. Eu me baseio muito na história do homem lá na cruz com Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus não disse como é que ficou a questão do seu batismo. Ou você já foi batizado com o Espírito Santo? Pai, não vai dar tempo de você ser batizado com o Espírito Santo, não vai dar tempo para você ser batizado nas águas. Nós estamos com um problema aí. Não sei se vai dar para você entrar no paraíso comigo. Aí Jesus já está discutindo uma discussão teológica com o homem ali. Mas a resposta de Jesus é direta, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então é interessante essa observação.
Tem textos difíceis em Daniel? Tem. Tem visões difíceis de interpretar em Apocalipse? Tem. Tem visões complicadas de serem interpretadas no livro de Ezequiel? Tem. Então, quando você pode estudar isso, é interessante, né? Porque fazer as conexões das profecias de Daniel com o Apocalipse. Então, é interessante estudar, é interessante ter uma postura sobre essas coisas, mas o que me ajuda muito quando surgem essas questões, tipo essa aqui, se os homens já já eram salvos e faltava o Espírito Santo, ou já tinham sido batizados nas águas e não tinham sido batizados com o Espírito Santo, o que me ajuda muito é que o caminho da salvação, Jesus, é muito claro, né? Você crê em Jesus, é salvo. Você crê em Jesus, o céu está ali na frente te esperando. Ou seja, muitas questões teológicas que são levantadas, elas não implicam em nada para a minha salvação. Parece que desculpe, não quero menosprezar os teólogos, os estudiosos da Bíblia, mas eles fazem um trabalho sério, vão à palavra com seriedade, procuram instruir e tudo mais, mas normalmente existe mais confusão. Pessoas não crentes muitas vezes não entendem a complexidade de algumas explicações da teologia e acabam nem sabendo, nem ouvindo da cruz de Cristo, que é o essencial para a salvação. Certo? Então, é isso que eu aprendo aqui com essa situação. Paulo chegando lá, encontrando esses 12 homens e tendo essa conversa com eles. E o verso 8 diz que Paulo entrou na sinagoga e ele falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e os recusaram crer. E começaram a falar mal do caminho. Estão vendo como é que está escrito caminho aí, irmãos? Com letra maiúscula, né? Então, Jesus disse que ele era o quê? O caminho. Então, está se referindo à igreja de Jesus Cristo, né? Criada por Jesus, diante das multidões. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente os discípulos na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Foi para a sinagoga, começou a explicar a palavra na sinagoga, começou o tumulto, Paulo é rejeitado, não cria confusão, não cria problemas, depois de 3 meses, não vai mais na sinagoga, consegue essa escola desse mestre, chamado Tirano, e começa a ensinar ali, ocupa aquele espaço e fica ali 2 anos. Aliás, só para lembrar, Éfeso foi a cidade onde o apóstolo Paulo mais tempo ficou durante o seu ministério, né? Então ele começou a pregar ali e isso continuou por 2 anos. Verso 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Esses eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Exatamente, Deus está aqui confirmando como aconteceu no ministério de Jesus, aconteceu no ministério de Pedro. Nós vimos isso nos primeiros capítulos do livro de Atos, agora está acontecendo também com Paulo, na pregação de Paulo. Então, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é,
Mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Estavam tentando fazer uma obra que não lhes cabia. Paulo tinha intimidade com Deus, daí tinha poder vindo de Deus na sua vida. Esses 7 aqui pensavam que poderiam fazer o mesmo, apenas citando o nome de Jesus. E o próprio demônio os identificou. Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas vocês eu não sei quem são. E os demônios ali, o demônio no caso, que fala com eles, bota eles para correr, né? Porque estavam tentando imitar aquilo que o apóstolo Paulo fazia. Interessante, irmãos, sobre essa questão de falsificar o evangelho. Tudo que é raro, tudo que é caro, é falsificado, né? Por exemplo, é mais fácil, ou é mais lucrativo, não é mais fácil. É mais lucrativo falsificar uma obra-prima de um museu para vendê-la. É muito mais fácil, melhor, falsificar dinheiro que vale bastante. Então, só se falsifica coisas valiosas. Aquilo que não tem valor nenhum, não é falsificado. Esses homens aqui tentam falsificar o evangelho e se dão muito mal. Então, verso 13, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, que se deram muito mal, então. Verso 17. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, eles todos foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundiu e se fortalecia. É interessante falar aqui para falar um pouquinho dessas 50.000 dracmas. Uma dracma equivalia a um dia de trabalho de um operário naqueles tempos. E se a gente não precisa trabalhar todo ano, o operário não precisa trabalhar todo ano, mas para conseguir 50.000 dracmas, um trabalhador com salário, ele precisava de pelo menos 200 anos. Então, só para você ter o valor desses livros, feitiçaria, ocultismo, que aqueles que foram se convertendo, foram jogando fora, foram queimando, porque aquilo não tinha valor nenhum. Irmãos, essa é a maravilha do Evangelho, o poder do Evangelho. Quando ele é aceito, quando as crenças são confrontadas com o Evangelho de Jesus Cristo sempre prevalece. Verso 20, dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu visite Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, e Timóteo e Erasmo, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. E aí, irmãos, a partir do verso 23 é muito interessante o que acontece em Éfeso. A pregação da palavra cria um tumulto muito grande na cidade.
cidade toda. Também naquele tempo houve um grande tumulto por causa do que, irmãos? Do caminho. De novo o caminho está como? Letras maiúsculas. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis, que dava muito lucro aos artífices, reuniu-se com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. E estão vendo e ouvindo como esse indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Artemis dos Efésios. Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Aquele dia sobrou para Jason, irmãos estão lembrados? Quando estava acompanhando Paulo. Hoje serviu para os irmãos, sobrou aqui para os dois irmãos, né? Que acompanhavam Paulo, Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia porque estava ali. Esse teatro cabiam 24.000 pessoas e o tumulto foi grande. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas, quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram uma só voz durante cerca de 2 horas: grande é Artemis dos Efésios. A confusão foi grande, durou 2 horas, teatro lotado. Vem o escrivão da cidade e acalmou a multidão. Verso 35. Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado o templo, nem manifestado contra o nosso Deus. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e os procônsules. Eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar essa reunião, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Muito bem. Quando a gente medita nisso, irmãos, quando a gente pensa numa situação dessa que aconteceu ali na cidade de Éfeso, a pergunta que fica é a seguinte: como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida? A nossa cidade tem se incomodado com a pregação do Evangelho? Os nossos amigos têm se incomodado porque a mensagem do Evangelho, ela incomoda, ela exige mudança de vida, como acontecia por onde os primeiros missionários, os apóstolos, passavam. E hoje, qual é o efeito da mensagem no nosso prédio, onde moramos? No meio dos nossos parentes, quando a gente faz uma festa de aniversário, uma festa de casamento, qual é o efeito da mensagem? Às vezes as pessoas nem sabem lá no prédio, no nosso trabalho, que servimos a Jesus. Então, quando a mensagem é entregue,
acontece o que aconteceu em Éfeso. Os homens ficaram preocupados porque muita gente estava se convertendo. E Paulo não foi lá no templo da deusa. Ele não entrou lá para quebrar as imagens, para blasfemar contra a deusa dos Efésios. Não, na rua, onde ele andava, foi falando de Jesus, foi falando da cruz de Cristo, foi falando da ressurreição, como nós temos visto até aqui. E aí aconteceu a mesma coisa que aconteceu lá em Tessalônica. Quando a mensagem chegou na cidade de Tessalônica, os tessalonicenses disseram: esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Esses que têm virado o mundo de cabeça para baixo chegaram também aqui. Onde a mensagem era pregada, acontecia uma revolução espiritual. Vê quantos livros, quanto dinheiro foi queimado aqui. Atendiam aquelas feitiçarias, bruxarias da cidade, da deusa que eles adoravam. Só o Evangelho tem poder para fazer isso, né? E isso acontecia mediante a pregação daqueles irmãos. E o que tem acontecido ao nosso redor quando lemos um texto desses? Tem havido essa transformação, esse impacto da palavra nas vidas ao nosso redor? E a gente pode fazer aquela pergunta que a gente já tem feito algumas vezes, né? Pergunta que incomoda, né? Se domingo agora a gente fizesse uma reunião, depois do culto, todos presentes aqui, os que tivessem presentes, e a gente decidisse fechar a igreja Walnut. Não tem mais essa igreja aqui. Botar um cadeado grande nesse portão aí, apagar as luzes. Como tem muitos templos aqui na área, não é? Muitos templos fechados que há anos não são abertos, trancados, nem sabemos onde estão as chaves. Mas se fizéssemos isso, tomássemos essa decisão, pouca gente, a cidade está muito degradada, é muitas drogas, é muita violência, vamos sair daqui, é perigoso, vamos procurar mudar para mais longe, vamos fechar esse templo, não vai ter mais cultos. Tomássemos essa decisão. Quanto tempo demoraria para as pessoas aqui da nossa vizinhança perceberem que a Igreja Batista fechou? Entenderam a pergunta? Quanto tempo demoraria para perceberem que a igreja fechou? Quem sabe daqui a um ano, fechou! Eu nem sabia que era uma igreja ali, né? Fechou, já faz 2 anos que não tem mais culto ali. Fecharam, faz 4 meses já que fecharam, que não tem mais culto ali, não tem mais reunião ali. Quanto tempo a nossa comunidade aqui demoraria para perceber que a nossa igreja fechou, que não está mais cultuando a Deus? Quanto tempo demoraria? Isso está intimamente ligado com a ideia de que aí é uma igreja, se reúne uma igreja aí, eu nem sabia, né? Então, se a gente fecha as portas, ninguém percebe. Então, a igreja não está fazendo nenhuma diferença. Existir ou não existir, para a comunidade aqui, é a mesma coisa. Na igreja primitiva não acontecia isso. Quando a mensagem chegava nas cidades, o poder de Deus emanava, usava os crentes ali, e muitos criam, havia perseguição, Deus dava a vitória, e o evangelho crescia,
pessoas se convertiam. Por isso que o Evangelho chegou até nós, né? Então, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Estudando essa situação da igreja de Éfeso esses dias, me veio isso bem forte no coração, né? Tem que trazer para nós aqui, não deixar lá 2000 anos atrás, lá na cidade de Éfeso, aconteceu isso. Trazer para nós aqui, nossa igreja, nossas vidas, nossos ministérios, ou nosso ministério. Tem sido percebido, temos feito diferença, temos marcado a comunidade, ou podemos até dizer, temos incomodado a nossa vizinhança aqui com a palavra do Evangelho. As pessoas têm se sentido incomodadas, ou a gente lembram do Sonrisal? Acho que nem existe mais o Sonrisal, né? Isso é de bem antigamente. Então tinha aquela brincadeira, né? Sonrisal, toma Sonrisal, porque Sonrisal não faz bem nem faz mal. Né? Então, uma igreja que não faz bem nem faz mal. Tá aí, não tem uma mensagem poderosa que incomode, que mostre o Jesus vivo. E então, quando tudo está bem, né, nós não estamos sendo perseguidos e a comunidade nos ignora, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, né? Aconteceu isso em todas as cidades onde o Evangelho chegou. E tem até aquela brincadeira que o apóstolo Paulo, quando chegava numa cidade, ele não procurava um hotel para ficar, né? Ele procurava ver onde é que era a cadeia da cidade, porque era certo que ele ia parar lá. Né? Ele ia parar lá em pouco tempo. Iam pegar ele, pôr na cadeia. Então incomodava, né? A mensagem incomodava, a mensagem que transforma, que convida as pessoas à mudança de vida. E não é fácil aceitá-la, é preciso pregá-la na unção do Espírito Santo mesmo, como nós vimos aqui, nessas cidades todas, por onde Paulo passou nessas 3 viagens missionárias que ele fez. Essa que vimos hoje, Éfeso, ele já está na 3ª viagem missionária. Que Deus tenha misericórdia da nossa igreja, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus nos desperte para um testemunho vivo, né? Não precisamos ir para a América Latina, país pobre da América Latina. Não precisamos ir para a África. Nós temos um campo missionário aqui bem pertinho de nós, dentro da nossa casa, no apartamento de cima, no apartamento do lado, no vizinho do lado, né? Então, todo coração sem Jesus é um campo missionário. Que Deus nos ajude, que a nossa igreja marque presença aqui, nesse lugar. Possamos ver almas, muitas almas salvas, né? Que a gente não se conforme em chegar aqui todo domingo e encontrarmos os mesmos rostos, as mesmas pessoas. É um mau sinal. A igreja deve ficar alerta. Pastor e igreja precisam dobrar os joelhos. Se não chegam aqui pessoas novas convertidas que foram ganhas naquela semana. Se somos aqui já bom tempo, os mesmos, precisamos colocar esse assunto diante de Deus, pedir a misericórdia dele e pedir que ele nos ajude, que ele nos use, né? Dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me, amém.
Vamos orar, irmãos? Que Deus nos ajude. Deus amado, muito obrigado, porque essa palavra nos inspira tanto. Essa palavra nos mostra, ó Deus, o que é